Olá, começando mais um bate-papo aqui no EdTalks, que tem o apoio da produtora Play It Again. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar com o Daniel Palles, ele que é sócio fundador da Kalina. A gente estava aquecendo a conversa aqui e conheço bem a estrutura e legal que esse projeto teu é focado em empresas médias, né? E pequenas, né? Exato. Conta um pouco sobre isso. Claro, na verdade a gente faz parte de um grupo, né, o Grupo Raccoon, e a Raccoon atendendo essas grandes contas, e a gente abriu essa spin-off, que é a Kalina, para atender as pequenas e médias empresas ou investimentos. A gente até tem algumas empresas grandes que estão ali conosco. Mas a ideia é que a gente traga para essas empresas que antes não tinham acesso a marketing digital toda essa revolução que está acontecendo no mercado, né? Desde anunciar em Google, Facebook, mas mais do que isso, pensar de forma digital, né? Que acho que é a grande revolução que está acontecendo. O mercado tem mudado muito, né? Ou seja, uma comunicação anterior, né? Que tinha uma regra estabelecida, né? Ela está realmente modificando e trazendo muita novidade e muita eficácia, né? Porque você começa a ter o resultado medido, né? Exatamente. Eu acho que a grande transformação é que o consumo ele foi digitalizado, né? Então, não só a gente hoje tem touch points na hora de tomar a decisão que passam pelo digital, então pelo smartphone, para um computador, mas a maneira como as pessoas pensam na hora de tomar a decisão tem mudado bastante. Então, antes existiam jornadas bem definidas, né? E hoje essas jornadas elas estão muito fragmentadas. Então, se você não entender que você precisa estar em todos esses pontos enquanto empresa, você vai perder espaço. Então, o que a gente tem feito hoje é traduzir para empresas que antes não conseguiriam fazer isso, elas não conseguiriam competir, por exemplo, com as grandes marcas, e agora elas estão ali à disposição de consumidores para de fato poder participar desse mercado, né? Acho que e é muito bacana trabalhar com esse tipo de empresa, porque o impacto é tremendo, né? Dentro desses grupos que estão crescendo, é muito legal. É uma frase interessante, né? Eu percebo essa transformação também das redes sociais, né? Você ter praticamente o dia inteiro, né, acompanhando um consumidor, um usuário, né? Exato. Traz oportunidades, né? Muito, porque agora a gente consegue, enquanto anunciante, ter uma conversa com o público, né? Até então, a gente tinha que entrar em contato com essas pessoas, possíveis compradores, em alguns momentos muito definidos. Nesse momento, a gente consegue desenvolver uma conversa mesmo. Então, a aproximação do público com as marcas fica muito maior, né? E isso traz muita oportunidade de crescimento. É o que a gente tem visto no grupo, o grupo tem crescido muito rápido, cada vez mais empresas estão descobrindo que é preciso serem digitais e a transformação não vai parar, na verdade ela vai cada vez mais acelerar. E isso é muito interessante para a gente, né? E aí também tem o lado complexo, porque agora o consumidor ou a pessoa com quem você está, que a empresa está conversando, ele também conversa, certo? Sim. Você gerencia isso? Você consegue administrar essa relação? Sim, tem que ser. Na verdade, a única forma de você ter um vínculo duradouro com esse público é entendendo que é uma conversa agora bidirecional, né? Então, é importante, sim, que as marcas elas prestem atenção, que elas estabeleçam essas comunicações, porque, na verdade, o vínculo acontece a médio e longo prazo, né? Uma marca hoje não pode pensar mais em termos de uma única conversão, uma única venda. Tem que pensar em um relacionamento que vai durar muitos anos. E as grandes marcas que estão conseguindo fazer isso, elas crescem bastante. E, na verdade, o meio digital permite isso acontecer de uma forma muito mais fácil, né? E o que é mais legal, as pequenas e médias empresas conseguem ter esse tipo de ferramental à disposição também. E nós, enquanto agência, a gente consegue traduzir isso para eles da melhor forma possível. É um modelo de negócio muito legal. A gente está baseado lá em São Carlos, né? Famosa São Carlos. Famosa São Carlos, polo tecnológico, a USP, a UFSCar. E o nosso modelo, que acho que é tão revolucionário, é usar os engenheiros e os profissionais de tecnologia para discutir esse tipo de estratégia e ferramental. Então, a gente tem feito isso aí há alguns anos e tem dado muito certo. E como eu estava dizendo, às vezes, em função dessa evolução
você tem hoje uma maneira de atingir a pessoa através da mídia programática, né? Exato. E que cada vez mais ela vai ficando avançada, ou seja, você já quase que entende do que o consumidor quer na hora que ele quer, né? Exatamente. Como são muitos pontos de contato, né? E as ferramentas elas conseguem absorver essas informações de uma maneira robusta, a tomada de decisão de quando que a gente vai aparecer, de que forma vai ser feito, como que essa conversa vai acontecer, vai ficando cada vez mais elaborada, né? Imagino, né? A complexidade do processo, né? Exato. É uma complexidade grande e, ao mesmo tempo, do ponto de vista desse usuário, essa conversa fica muito fluida, né? Então, a chance de você se conectar com aquela mensagem, com aquele anunciante, aumenta bastante, né? Porque a gente entende os momentos que esse usuário tem ali na frente do dispositivo e aí a gente consegue entregar uma mensagem que seja muito personalizada para ele. Essa maneira de se comunicar com o público tem se revolucionado bastante, né? A gente tinha antes esses métodos tradicionais em que existia uma única mensagem que tinha que ser direcionada para um grupo grande e agora essa mensagem ela é muito fragmentada para cada momento específico, para cada público específico. E isso minimiza a dispersão, né? Porque a dispersão era realmente um drama, né? Você minimizava, mas sabia que você estava perdendo alguma coisa. Exatamente. A gente brincava dizendo que a gente tinha que dar tiro de canhão, né? E hoje o que a gente faz é muito baseado em performance, né? Então, termos que a gente usa ali no dia a dia, como ROI, vão olhar exatamente assim, quanto que você conseguiu ter de retorno em cada momento que você fez algum tipo de investimento. Então, para grandes anunciantes, até o uso dessas munições de massa ainda faz sentido, mas para um pequeno, médio anunciante, o investimento é muito escasso. Então, a gente tem que garantir que cada real investido volte de uma forma consistente, né? Então, o trabalho de marketing digital para esse tipo de público acaba sendo muito, muito bacana. Com certeza. E como você disse, dá o acesso, né? Os valores, né? Tem essa possibilidade de você atuar estrategicamente e com um custo competitivo, né? Exato. Eu gosto de pensar até que é uma forma democrática, né, de pensar em mídias e de anunciantes conseguirem, de fato, estarem ali na competição quando antes seria impossível, né? Isso é muito rico para o Brasil como um todo, para o mundo como um todo, porque você dá voz para pequenas empresas que antes não conseguiriam ter espaço, né? Então, eu gosto de pensar que o que a gente faz ali na Calina hoje tem um poder de transformação social e econômico muito grande, né? A gente trabalha com centenas de empresas, a gente está falando aí de muitos profissionais que agora têm um espaço, essas empresas crescem e a gente consegue entregar resultados de forma muito consistente, muito acelerada. Então, a gente tem trabalhado junto com essas empresas para criar empregos, para fomentar a economia. Com certeza. Isso é muito gratificante para a gente. É verdade. Do ponto de vista de conteúdo, né? Os valores de produção no passado tinham até sentido, né, em função do tiro de canhão que a gente estava falando, mas agora são diversas peças, né? Sim. Em diversos momentos. Né? Como é que entra a produção nessa questão? Então, a produção ela vai sofrendo uma transformação para ser também, em parte, automatizada, né? O que vai acontecer hoje existe um trabalho criativo, e esse trabalho criativo com certeza vai perdurar durante muito tempo, de desenvolver linhas que a gente quer atacar. E cada vez mais as ferramentas conseguem desdobrar essas peças para que elas encaixem nos momentos de uso desse público, desses usuários, né? Então, por exemplo, a gente coloca ali alguns guidelines e as próprias plataformas hoje já conseguem quebrar essas peças e entregar os momentos corretos. Inclusive, o que é mais interessante, em termos de vídeo, é possível fazer isso. Então, você coloca um vídeo que é a peça principal e as ferramentas elas conseguem quebrar para que se adequem exatamente ao período de duração que aquela janela de anúncio vai ter, qual é o formato do dispositivo. Assim, tem ficado muito rico assim, o ferramental para possibilitar que as pessoas façam bom uso dessas peças de comunicação no momento certo. Nessa questão de custo, né? Como que você lida
com as empresas, né? Ou seja, você dá acesso. Sim. Né? Tem uma vantagem de valor, né? Como é que você comercializa isso? Por tempo, por projetos? Na verdade, o que a gente faz na Calina é trabalhar em cima do valor investido. A gente gosta de pensar que essa forma de trabalho é uma forma que a gente divide com o anunciante o risco, porque o que a gente pretende fazer é estabelecer uma relação de longo prazo, em que cada vez mais resultados vão trazer mais investimentos. Quanto mais investimento, mais a gente monetiza a parceria. Então, a ideia é que a gente faça esse acompanhamento muito próximo com o nosso público, garantindo que esse resultado aconteça de forma consistente, para que a parceria aconteça a bastante longo prazo, né? Crescer junto, né? Crescer junto. E tem acontecido e tem sido muito legal. Acompanhar empresas que começaram timidamente investindo e que hoje já conseguem investir valores bem consideráveis para o momento delas, crescendo em 2, 3 dígitos. Pô, isso é bom, hein? É muito interessante. Isso é bom de ouvir. Sim, sim. O meio digital permite esse tipo de crescimento que a gente até acha que é meio maluco, né? Assim, crescimento de 2, 3 dígitos é possível no meio digital. Legal, queria te agradecer, Daniel, pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Desejar muito sucesso para o grupo inteiro, né? Obrigado. Para você especialmente, você que é sócio fundador da Calina, né? Uma empresa aí super preparada para esse futuro que chegou. Exatamente, eu agradeço a participação, foi um prazer enorme e espero voltar outras vezes. Opa, com certeza. Obrigado. Queria agradecer a audiência, lembrar que a AdTalks da AdNews tem o apoio da produtora Play It Again. Até o próximo.